Bom, gente, então vamos início aos nossos estudos. Antes de entrarmos propriamente no nosso estudo, eu não sei exatamente que dia que sai a publicação na Folha de São Paulo. Uma reportagem bastante interessante a respeito da pesquisa feita com a participação do Dr. Alexander Almeida, pesquisador espírita, médico, aqui de Juiz de Fora, do NUPS, onde, entre os estudos, tem uma pesquisa muito interessante, que ele trabalha com os médiums. E eles conseguiram detectar nos médiums um genes especial, que eles consideram que sejam esses genes os responsáveis pelos fenômenos mediúnicos. É um processo inicial, mas eles estão muito esperançosos a conclusão. Exatamente. Né? Quem tiver interesse, já anteriormente comentado, e agora saiu uma publicação. Aqueles que quiserem no YouTube, né, só jogar NUPS, Alexander, com certeza vai aparecer. Bom, com relação a o estudo que nós vamos fazer hoje, ele é baseado nessa obra simples, pequena aqui. Quem me deu essa obra, com certeza não vai me dar outra. Oi? Como é que é? Não vai não. Porque ele é o Anderson. Porque só me deu uma, ele não gosta de dar duas vezes a mesma obra. Entendeu? Ele não gosta de dar a mesma obra duas vezes. Então, eu te dou uma só, e você dá um jeito de ler e estudá-la. Né? E aí, dentro do possível, a gente procurou dar uma lida. Realmente, eu diria, fabuloso. Vocês vão comungar comigo de como que esse espírito tão iluminado, que foi e continua sendo, com certeza, em suas obras. Ele tem um verdadeiro tratado da filosofia espírita, onde ele trabalha o problema do ser, do destino e da dor. Então hoje nós vamos trazer alguma coisa sobre ele, e com certeza é aquilo que nós já vimos em algum momento em nossos estudos, né, que seja na segunda, na terça ou na quarta, ou mesmo nas vibrações, mas com uma outra visão, uma visão mais afinada de Leon Denis sobre esses assuntos. Então, eu creio que a gente vai poder debater e discutir bastante, porque os estudos dele possibilitam isso, e para nós, com toda certeza, vocês vão perceber que vai ser um estudo bastante produtivo nesses termos. Então, o título do livro é O Porquê da Vida. Né? O porquê da vida. Por que nós estamos aqui? Qual a finalidade? Com que objetivo nós estamos aqui? Leon Denis, de 1846 a 1927. Foi um escritor e pensador francês que se tornou uma figura de referência para o espiritismo. Ele é conhecido como o apóstolo do espiritismo. Ele tem todas as obras dele são excelentes. Denis explora a distinção entre o espírito e matéria, argumentando que o espírito é um princípio distinto e fundamental da realidade. Defende que todo efeito tem uma causa e o nada não pode produzir algo. Então, partindo desse princípio, ele começa então a detalhar como que ele vê o ser humano, né? Como ele analisa o ser humano, onde então ele tem uma percepção bastante apurada, fazendo essa distinção entre o espírito e a matéria, ou seja, entre a alma e o corpo físico.
Denis comunga a ideia da existência de forças e potências dentro de nós. Isso aí não é nenhuma novidade, só que nós estamos trabalhando num indivíduo que desencarnou em 1927, né? E hoje, quando nós trabalhamos essa questão energética, trabalhamos as questões das vibrações, dos fluidos, né? Nós estamos reportando o que lá atrás todos esses estudiosos, pesquisadores da doutrina espírita já se pronunciavam a respeito do assunto, que não pode ser explicado por causas materiais, como a consciência, a vontade e o pensamento, que por sua natureza só pode ser obra do espírito ou da alma. A alma, como princípio, é a responsável em produzir essas forças. E aí ninguém contesta isso, porque nós sabemos o que rege, o que comanda a nossa existência é, sem dúvida, o nosso corpo físico. Ou seria a alma. Com certeza é a alma, né? Ela que tem a responsabilidade de comandar todo o nosso pensamento, todas as nossas ações, ainda que em razão da nossa encarnação, ela necessite do nosso corpo físico. Denis enfatiza a importância da introspecção e do autoconhecimento para entender a natureza do espírito. Ele bate muito nessa tecla, não só ele, como também nós trabalhamos, Joana de Ângeles, nos outros estudos aí, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, o estudo em si, são palavras de ordem permanente dentro todos aqueles que trabalham o desenvolvimento da doutrina espírita. Ou seja, para que a gente possa realmente estar num patamar de equilíbrio e de maior conhecimento, ou pelo menos de maior entendimento, é necessário que a gente busque aprimorar todas essas afirmações que eles nos trazem a respeito do autoconhecimento, da autoanálise, do nosso desenvolvimento. Para que a gente possa dar a responsabilidade a cada um de nós sobre o nosso comportamento, a nossa ação, a nossa forma de ser. Se existe algum responsável pelo nosso sucesso ou insucesso, somos nós mesmos, sem dúvida alguma. Entende que os princípios morais, como o amor ao bem, o senso de justiça e a busca pelo progresso, são inerentes ao espírito humano. Ora, considerando que ele entende como amor ao bem, senso de justiça e busca pelo progresso, que diz ao espírito, então se nós invertermos essa ideia e trazemos o amor, o senso de justiça e o progresso para a natureza material, simplesmente, seria um grande equívoco. Porque ele faz menção nessa proposta endereçada ao espírito, à alma, e não ao corpo físico, ao atendimento único e exclusivo do corpo físico, né? Sabe também que a matéria desprovida de tais atributos não poderia gerar espontaneamente seres com qualidades espirituais e morais. Numa hipótese de que o corpo pudesse
existir sem o espírito, ainda assim, esse corpo não teria condição para exercer o amor, o progresso e o senso de justiça. Por quê? Esses são princípios e fundamentos que pertencem ao espírito, à alma, e não ao nosso corpo físico. Não é isso? Você falou, Eu não, ele que está falando, e a gente comunga com isso. Sabe também que a matéria desprovida de atributos não poderia gerar espontaneamente seres com qualidades espirituais e morais. Leon Denis argumenta que a existência do espírito é uma necessidade lógica para explicar a presença de forças imateriais, consciência e princípios morais nos seres humanos. Ora, se existe esses princípios, e esses princípios são de natureza imaterial, ou seja, não é palpável, não é visto, não é medido, não é sentido, então ele tem uma causa etérea e, por conseguinte, de natureza espiritual. Se a gente tiver muito pressa, a gente desacelera um pouquinho, tá, gente? Leon Denis enfatiza a importância do autoconhecimento e da busca por valores espirituais, sugerindo que o espírito humano tem uma origem divina e um propósito elevado. Deus nos criou simples ignorância, para que a partir daí nós pudéssemos caminhar, evoluir sem nenhum privilégio. Não é isso? Ou seja, todas essas afirmações de Leon Denis, todos nós já conhecemos aqui na casa, né? Então vem apenas ratificar ele como o apóstolo da doutrina espírita, o que a gente já sabe de cor salteado. Como também de uma complexa relação entre corpo, espírito e perispírito, onde existe uma superioridade do espírito sobre a matéria, sua capacidade de evolução e sua natureza eterna. Olha só que interessante quando ele coloca, né, uma relação complexa entre o corpo, espírito e perispírito. E também existe uma superioridade do espírito sobre a matéria. Ele não fala que a matéria é desnecessária, como também não fala que a matéria não tem uma posição definida nessa equação. Ou seja, a matéria, o corpo físico, nessa relação é importante porque em algum momento o nosso corpo físico vai interferir em ações do espírito. Mas ele fala que existe essa superioridade. Né? Sendo o corpo um instrumento temporário, em função do desencarne e o reencarne, enquanto o espírito busca conhecimento e crescimento transcendendo a vida física. Então, o objetivo dessas sucessivas reencarnações é buscar o conhecimento e o nosso crescimento e desenvolvimento. Inclusive essa harmonia, né, entre o corpo físico e o espírito. Sim, sempre buscando esse equilíbrio. Assim, o corpo está sujeito à deteriorização. O espírito se fortalece e evolui através da educação e da experiência. Essa vivência permanente faz com que possamos adquirir ao longo da nossa vida, em várias sucessivas existências, uma educação e experiência
que vai nos consagrar lá na frente a nossa elevação. As aspirações do espírito se expandem para além da vida terrena. Ou seja, enquanto nós estamos aqui na condição de encarnados, nós temos que ter essa perspectiva de vida futura, de estar além do aspecto da Terra, evidenciando sua natureza eterna, permanecendo o corpo como apenas um vestuário de empréstimo temporário para acomodar a alma enquanto estivermos encarnados. Por isso que quando no projeto reencarnatório, o que se faz por último é exatamente o corpo físico. Porque o molde principal é o perispírito. É ele que é o principal para atender o espírito. E o corpo físico é para atender essa programação do perispírito. Então a preocupação final, última, é do corpo físico. Devemos ressaltar a importância do autoconhecimento para o progresso espiritual. Ou seja, ele faz aqui alusão de que nós devemos demandar esforços permanentes e contínuos para o nosso autoconhecimento, é exemplo do que nós estamos fazendo hoje aqui. Porque somente através dessa busca incessante é que nós vamos dando condições para que nós possamos evoluir, entender e compreender um pouco mais. Para compreender o futuro e agir de acordo com as leis superiores, sendo fundamental para o ser humano que se conheça profundamente, porque à medida que a gente vai se inteirando dos fatos, o passado não tem mais como a gente mexer, mas no presente tem, e no futuro mais ainda. Uma vez que a gente começa a conhecer, entender todo esse mecanismo, a gente vai ficar mais esperto, a gente vai ficando mais aceso. Quanto mais a gente conduzir esse corpo físico, menos danificado será o perispírito, melhor a sua ascensão futura. Então é esse conjunto. Posto que é grandiosa a missão do ser humano e também desafiadora, ele entende que a nossa existência, o porquê da vida, é na verdade uma missão. Então, cada um de nós, dentro desse princípio, somos um missionários. E ele tem toda a razão. Porque nós não podemos imaginar que Deus possa fazer uma peça descartável. Se Deus teve a preocupação de nos criar, somos únicos em todo o universo, isso quer dizer que cada um de nós tem uma missão. Por que então ele iria nos criar? Para quê? A troco de nada? Então existe esse propósito maior de Deus confiando em cada um de nós, nessa missão sublime de evoluir-se, sendo fundamental transcender as preocupações mesquinhas. O que ele entende como transcender as preocupações mesquinhas? Aquelas preocupações materiais que só condiz para nós aqui na Terra e que não vai ter reflexo nenhum no nosso crescimento, na nossa evolução moral. Só abrindo um parênteses, essas preocupações mesquinhas, vou aproveitar que a gente passa por alguns atendimentos e algumas conversas sobre isso, até essas discussões muito entre famílias, isso são porque cada um está numa evolução, cada um está no local certo, no momento certo. Essas preocupações mesquinhas, em vez de ficar
Hoje eu vou fazer uma coisa para provocar ele, eu vou fazer uma coisa para provocar amanhã, não, hoje eu não vou dar ideia a isso, não vou dar ideia a aquilo. Para com essas preocupações mesquinhas e procura entender isso, que com certeza vai ser melhor para ambos. É isso? Sem dúvida alguma, porque tudo aquilo que não vai ser útil ao espírito, de alguma forma, Vai acrescentar em nada. não vai acrescentar em nada, não vale a pena ser trabalhado, não vale a pena ser preocupado, né? E a trabalhar para o bem da sociedade como uma grande família de irmãos. Ou seja, o objetivo é sempre atender o maior, atender o crescimento e o desenvolvimento do todo. A maioria das pessoas caminham ainda pela vida como em uma noite escura, sem rumo, ignorando o verdadeiro propósito de nossa existência, o porquê da vida. Sem conhecimento do que seja a verdade espiritual, dificultando o seu progresso e dos outros. Né? Além de julgar, fazer gol contra, trabalhar contra si próprio, ele ainda acaba prejudicando os outros. Por quê? Ele acaba prejudicando os outros? Porque nós temos a obrigação do desenvolvimento coletivo. Se ele não faz a parte dele, uma peça ficou parada. Nós não somos funcionários, não viemos para trabalhar, desenvolver coisas úteis. E se a gente não faz nada, nós estamos sobrecarregando alguém. Mas esse ignorando o verdadeiro propósito, né? Aham. Pode ter assim, muitos porquês também, né? Alguma coisa pode ter a ver com. Igual eu falo, tem muitos, gente. Não, sim. Não seria aí não sei, algo que ele precisa vencer e às vezes não consegue. Por isso que ele está falando desde o início, rebatendo. Faça uma autoanálise. Conheça a si próprio. Porque você se conhecendo, você vai saber das suas fraquezas, vai saber das suas dificuldades, vai saber das suas sensibilidades. E só você pode conhecer isso. Ninguém mais. Né? Ainda com uma visão turva, onde a razão humana encontra-se obscurecida por trevas espessas. Os raios da verdade, embora existentes, são fracos e insuficientes para iluminar o caminho atual da humanidade. Hoje, naquela época, ele está se referindo naquela época, né? Mas ainda hoje, nós temos esse caminhar com dificuldades. Nós ainda temos trevas em torno de nós. Por quê? Isso só vai se desfazer à medida que o nosso pensamento, a nossa ação se modificar em relação a todo esse quadro. Já melhorou? Já. Mas ainda temos muito que caminhar. Leon Denis, a todo momento, destaca a importância do autoconhecimento, procurando compreender a grandeza da nossa missão como seres humanos. É aquilo que nós comentamos. Não tem outra forma de nós evoluirmos se nós não fizermos uma introspecção a respeito do que nós somos. Quem eu sou? Por que eu tenho atitude? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu me comporto e me sinto dessa forma? É uma análise difícil, sim, mas é necessária para que a gente possa nos compreender e compreender toda essa gama de situação da qual nós estamos envolvidos. Faz alerta para a nossa condição de obscuridade e ignorância permanente e doentia. Né? Porque a gente viver nessa obscuridade, sem esse sentido maior do autoconhecimento, torna-se doentio. Isso pode nos trazer grandes preocupações, sim, no decorrer da nossa existência.
Porque nós não vamos entender muitas vezes o que está acontecendo conosco. Nós não vamos ter condições de nos avaliarmos. E vamos procurar resposta fora de nós e nós não vamos encontrar essa resposta. Por isso que ele reafirma a todo momento da necessidade desse autoconhecimento, incentivando-nos a buscar a verdade e a agir de acordo com as leis superiores, com as leis divinas. Né? E Jesus era o nosso mestre guia para o nosso próprio bem e de toda a sociedade. Denis menciona como visão humana sobre a vida é marcada por queixas, revoltas, incompreensões, inverdades. Por quê? São argumentos que nós utilizamos para justificar nossos atos. Né? Então, isso faz parte do comportamento humano. Isso é nosso, é próprio. É natureza. Né? Só que isso não quer dizer que tem que permanecer conosco. Aos poucos, a gente vai procurar desfazer esse comportamento para que a gente possa adentrar naquilo que é maior. E nos corrigindo. Exatamente. Ele descreve a Terra como um degrau inferior na escala dos mundos. Né? Porque nós estamos num hobby de provas e expiações. Aos poucos, nós vamos avançar para entrarmos no mundo de regeneração. Mas, por enquanto, o que nós temos hoje é isso que nós encontramos aí. É provas e expiações mesmo. Onde a matéria ainda exerce grande influência sobre o espírito. É o que nós reportamos lá atrás. Como que a matéria ainda reflete em nós. Né? Na vaidade, no orgulho, na posse, no interesse. Tudo isso. Então, todo esse arco, essa coroa material que nós muitas vezes colocamos em nossa cabeça e no pedestal, são na verdade situações para inferiorizar a própria alma. Porque tudo isso se diz a vida da terra. Né? E isso, segundo Leon Denis, não vai beneficiar o espírito. Porque o que o espírito vai levar consigo não são essas glórias materiais, não são esses bens materiais. Ele descreve a Terra como um degrau inferior na escala dos mundos, onde a matéria ainda exerce grande influência sobre o espírito. Leon traz explicações sobre a razão humana que se encontra em desenvolvimento, buscando o saber e o amor. Nós estamos ainda caminhando, dando os primeiros passos, buscando o entendimento, o conhecimento, o saber, a sabedoria e o amor. Porque nós não sabemos o que é o amor. Não. O amor que nós temos é um amor ainda muito aquém do amor que Jesus nos ensinou. Sendo de fundamental importância compreender a ordem e a harmonia do universo para além das aparências e dos sentidos. Por quê? À medida que a gente vai entendendo o universo, a gente vai entendendo um pouquinho de nós próprios. Não existe uma interligação em tudo. Nós não somos átomos, nós não somos energia. Deus não está em tudo e em todos. Ao comentar sobre a questão da imortalidade e das múltiplas existências, como uma jornada de aprendizado e aprimoramento,
Leon compara a vida a uma corrente infinita, com cada existência interligada e influenciando as demais. Ora, considerando a posição que ele coloca aqui, como sendo a vida, uma só vida, mas em formato de corrente, com elos ligando, cada elo dessa corrente é uma existência. Só que cada uma está ligada no passado e vai estar preparando para ligar no futuro. Então essa corrente é eterna. Essa interligação não cessa nunca. Ela pode te bloquear na atualidade? Em nenhum momento. Como que eu vou dizer? Imagina uma pessoa que, vamos dar um exemplo, na Segunda Guerra Mundial ele foi um daqueles oficiais, vamos colocar como nazista, fez muita atrocidade, torturou, tal, e foi muito ruim. Aí ele ficou agora, vai ser muito mais resistente e tal, e de repente ele lembra de situações, ou imagina-se torturando uma pessoa. Mas fisicamente ele nunca consegue, ele é bloqueado. Não sei se eu sou Sim. Olha, inclusive ele faz comigo. Você falou em corrente, então são elas que estão interligando. Ou seja, aquela parte dele, vamos chamar de podre, ela não consegue superar mais, porque já superou aquilo. Muito boa essa colocação toda, porque inclusive o Leon Denis, acredito que nesse estudo não, no próximo estudo ele vai trabalhar isso, que não vai dar tempo, evidentemente. Deus permite nas reencarnações o esquecimento como uma bênção para que não haja uma saturação em relação ao que nós trazemos conosco, para não nos oprimir ainda mais. Mas se você já tem uma elevação maior, um entendimento, você deve ser bloqueado em alguma situação. Mas ele afirma que em alguns casos nós temos percepções e intuições do que nós somos. Entendeu? Nossa, Você comentou anterior. Então vai ficar fácil. quando eu penso que entendi, eu não Mas entendi. então você vai entender. Para você fazer uma autoanálise, como eu falo, fique em frente ao espelho, olha bem para ele e pergunta quem é você. Quem eu sou? Quem eu fui? Quem é eu? O que eu poderei ser no Quem é futuro? Ione? Só tem um Ione. Graças a Deus. Em frente ao espelho, você sozinho. Pode Não falar tem com o espelho. espelho. Não tem Fala para espelho. aquele espelho que você o ama, você vai ver que dificuldade que é. São- Já fiz isso. Demorei 6 anos para fazer isso. São exercícios, né? Que a gente pode fazer, que realmente pode nos trazer algumas respostas. Eu demorei um bom tempo para falar que eu era bonitão. Aí eu vou fazer, aí vai ficar. Só existe um Ione. Eu queria ter estado. E o mais interessante dessa corrente é que por elas estar interligadas, elas acabam uma influenciando a outra. Ou seja, nós sofremos influência hoje, da nossa existência hoje, do que nós fomos no passado. E vamos influenciar a existência futura dependendo do nosso comportamento de hoje. A relação de inerente. Exato. Tudo em relação de quem? Está interligado em inerência, né? Nosso Hitler deve ter muita vida para pagar o PP, né? Não. Com certeza, não tem dúvida disso. Denis enfatiza que o espírito humano é livre e responsável. Isso aí, né? Nenhum de nós duvida. Peraí, O espírito- só um minutinho. Aí, mas aí, vamos supor, se o Hitler arrepender de perdoar a Deus, perdoa E ele. reparar. Né? Ele vai ter que reparar a cada ato equivocado que ele cometeu. Segundo aí os estudos, Pode ser milhões contra milhões de pessoas. Pois é, mas assim, mas o Deus perdoa. Deus nunca perdoa. Não? É Ele que vai ter que se perdoar Ah, tá. através da reparação. Mas Deus perdoa ele, não. Ó, Seria muito cômodo, muito fácil. Ah, Deus, estou arrependido. Estou nada. Estou arrependido. Então tá, meu filho. Então a partir de agora, você está consagrando a bênção, está livre. É ruim?
igual a pessoa pedindo desculpa. Eu acho uma falsidade você está pedindo desculpa. Aí daqui a pouco você fala a mesma coisa. Desculpa, você vai. Tem pessoas que se viciam nisso. Tornam-se especialistas nisso. Né? Ele destaca que os erros e dificuldades fazem parte do processo de aprendizado e fortalecem o espírito. Né? Ou seja, como humano que somos, suscetíveis a erros, não só a erros, a reincidências de erros, né? E dificuldades nesse processo de aprendizagem, mas a cada situação vivenciada e superada vai fortalecer o espírito. Ou seja, nada se perde. Qualquer vintém, qualquer coisa que façamos endereçada ao espírito será aproveitada. Nada é especial. Para compreender o porquê da vida, que é o título do livro, Denis nos convida a transcender as preocupações materiais e a elevar nosso espírito, ou seja, deixar um pouquinho a situação da terra e levarmos o nosso pensamento um pouco mais. Ele nos encoraja a buscar a verdade e a contemplar a vastidão do tempo e do espaço que é infinito. Com simplicidade descreve a importância de abandonar a visão limitada da terra, nas coisas materiais, e elevar-se a uma perspectiva mais ampla. Ele nos convida a buscar a harmonia universal, onde tudo se conecta e se torna compreensível à luz das leis divinas. Ao transcender a visão limitada da vida terrena, compreendendo a imortalidade da alma, em uma jornada de aprendizado e evolução constante, em função das reencarnações, ele nos incentiva a encontrar a verdade, elevando o nosso espírito no reconhecimento da harmonia universal que conecta todos os seres e coisas. Então, à medida que a gente vai entendendo, compreendendo, aceitando essa verdade, nós vamos adquirindo dentro dessa verdade, nos tornarmos com mais humildade. Porque nós sabemos que tudo que fazemos não é nada diante do que existe no universo. O universo é regido por uma lei de progresso contínuo, onde todos os seres evoluem em direção a Deus. Cada alma possui um potencial para desenvolver todas as faculdades e potências, porque Deus não exclui ninguém. E se não conseguimos, é porque nós ainda não tivemos ou temos a vontade necessária, suficiente para empreender tal projeto. Cada alma possui potencial para desenvolver todas as faculdades e potências, sendo nosso dever cultivá-las através do esforço e do trabalho útil, da vontade, do querer. E não esperar acontecer. E não jogar na loteria e esperar ficar rico. O favoritismo não existe. Deus não favorece ninguém. Não. Não. E nem poderia. A justiça divina garante que todos serão beneficiados se lutarem interiormente, mesmo que ocorra sofrimento, independentemente de sua posição atual que você tem. Ou seja, com esse propósito, nós não temos como culpar ninguém pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, pelos nossos desequilíbrios.
Deus, conhecedor do Deus. A dor, ela ainda é essencial para o progresso e desenvolvimento espiritual, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Ela fortalece a alma, purifica de elementos impuros, como o orgulho, egoísmo, e ensina a piedade e a resignação. A terra é vista como um laboratório onde as almas são trabalhadas e transformadas através das experiências e provações. Ou seja, nós estamos num planeta de transformação, um planeta de trabalho, um planeta de crescimento e desenvolvimento contínuo e permanente. Leon Denis nos mostra que a vida é um processo de evolução contínuo, onde a justiça e o progresso caminham juntos. A dor, vista como um catalisador de transformação, nos impulsiona a desenvolver nossas faculdades e superar nossas imperfeições. Por quê? Dores, nós vamos ter e vamos continuar a ter. Segundo Leon ainda, ao abraçarmos o trabalho, o esforço e a resignação, estaremos construindo um futuro de felicidade e paz, tanto para nós mesmos, quanto para a própria humanidade. A gente evolui só através de dor? Não necessariamente, mas como nós ainda somos muito imperfeitos, a gente não tem como fazer essa travessia imune de dores. Nós somos por demais imperfeitos. Nós agredimos muitos outros que a nós próprios. O dia que nós nos tornarmos santos, talvez a dor seja bem menor. Até acabar a raiva, o egoísmo. Tudo, ódio, materialismo, tudo isso. Enquanto existir, Ainda vai persistir esse quadro de possíveis dores. Agora, as dores, elas são individuais. Cada um sente a sua dor à sua maneira. É muito difícil e não tem como, eu diria até impossível, você avaliar a dor do outro. Até porque Você tem a percepção da dor, mas você não tem como mensurar a dor do outro. Cada um tem a sua própria dor e tem a sua própria dimensão. Até na evolução, né, Pedro? Às vezes uma coisa muito difícil para mim é muito fácil para você. Fácil para o cara, difícil para o Fernando. Sim, e é desse jeito É mesmo. assim, tem que ser. É assim que funciona. Por isso que não pode haver julgamento. Também. As dificuldades enfrentadas são consequência de atos pretéritos, coisas que nós praticamos cabeludos lá atrás. Né? O esquecimento das vidas passadas é uma bênção, pois que impede que o peso dos erros e sofrimentos anteriores nos paralise. Permite que recomecemos com novas oportunidades. A alma vive antes do nascimento e continua a viver após a morte do corpo físico, reencarnando para aprender e evoluir. A reencarnação é uma prova da justiça divina, pois permite que cada um colha o que plantou em vidas passadas. Escolhas. Plantou, colheu. Apesar do véu do esquecimento, podemos encontrar pistas do nosso passado em nossos gostos, aspirações, tendências, olhar no espelho. Né? Através das reencarnações, progredimos continuamente, passando por diversas experiências e estágios de desenvolvimento. A reencarnação, segundo Leon Denis, é a chave para entender a justiça e a diversidade que a vida nos impõe.
Através dela, cada um recebe de acordo com seus méritos e tem a chance de evoluir gradualmente de acordo com a sua disposição e a vontade que cada um traz consigo de superação. O esquecimento do passado é um lenitivo, é um alívio, possibilitando a renovação e o progresso. E às vezes temos tantas dificuldades de sempre é o que nos machuca mais. Né? Quanto mais você esquecer, quanto mais rápido você perdoar. Ninguém consegue ser tão sincero. Ué, nós estamos aqui para isso mesmo, né? Mas enquanto nós não buscarmos. Oi? Não conseguimos ser tão certinhos, não, né? De morrer de alguma coisa, de não pensar. Não, mas ninguém quer a perfeição. Olha, segundo Joana de Ângeles, quantos vícios nós temos? Muitos. Às vezes, em uma encarnação, a gente não consegue eliminar nenhum. Então isso quer dizer que nós vamos precisar de muitas e muitas e muitas reencarnações. É igual a minha vizinha falou que na próxima casa veio uma pedra. Aí eu estava sentada e eu ri. Eu falei assim, tem que ser a pedra redonda, a pedra gorda. Mas uma coisa, mas não está na gente, ó, sem querer. Você só deduziu. A próxima casa eu quero uma pedra. Nós somos imperfeitos. Fiz assim, ó, tem que ser a pedra redonda, a pedra gorda. Mas não, sem querer, eu pensei. Você não pensou por mal, você só entendeu. Vamos lá. Ao mesmo tempo, somos convidados a buscar em nosso íntimo as pistas que nos conectam com o nosso passado. Então, Leon Denis nos orienta, apesar do esquecimento, apesar de toda a situação proposital, é interessante, porque à medida que a gente vai entendendo, compreendendo o que nós estamos fazendo aqui agora, o nosso sentido vai despertando para essa posição que até então estava muito adormecida em nós. Né? Ao mesmo tempo, somos convidados a buscar no nosso íntimo as pistas que nos conectam com o nosso passado, a fim de compreendermos melhor nosso presente e futuro. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo, esse entendimento para nós vai ficando mais fácil e nós vamos começar a ter intuições. Pode vir através de sonhos, através de conversação, através de reflexões, através de insights, no silêncio, das meditações. Oi? Deduções, né? Então são fatores que para nós hoje passa a ser importante, porque nós sabemos que isso são faculdades do espírito e não do corpo, para ajudar o quê? Ao espírito. Vai dar asas. São lenitivos para o espírito. Vai dar asas ao corpo para ver. Onde vai parar, né? A riqueza pode ser um instrumento de progresso, sem dúvida alguma, é indiscutível, pode ser, mas geralmente leva ao egoísmo e à indiferença. A pobreza, por sua vez, pode aproximar as pessoas e gerar um senso de comunidade e compaixão. Pode. Não é afirmativo. A necessidade e a aprovação são oportunidades para o desenvolvimento moral e espiritual. Elas nos ensinam a humildade, a compaixão e a solidariedade. Após a morte, a alma revê suas existências passadas e se julga a si mesma. Não é Deus que julga, não é Jesus que julga. Somos nós, a nossa consciência, que nos julga, encontrando a recompensa ou castigo por nossos atos. É a nossa consciência. Oi? Isso foi só uma ressaca moral. Faço ideia. Não queria ver, não. A condição social não é um impedimento para o progresso espiritual. A condição social, seja ela da forma que for, não pode, não deve, não será
o impedimento para o progresso espiritual. Por quê? Porque as nossas reencarnações, nós passamos por várias fases de experiência que vai ajudar a evolução do espírito, né? Uma vida simples e modesta pode ser mais propícia ao desenvolvimento moral. Pode ser, não tem nenhuma afirmação aqui. A verdadeira felicidade não está na riqueza e nos prazeres materiais, mas sim no desenvolvimento da inteligência moral e na pacificação do coração. Leon Denis nos mostra que a riqueza, apesar de oferecer oportunidade de crescimento, pode ser um obstáculo ao progresso espiritual se utilizada de forma egoísta e materialista. Ou seja, a riqueza, quando em boas mãos, produz bons frutos. São os talentos que Jesus falava na palavra, falou na palavra, das multiplicações dos talentos. Enterra o seu nome. Pois é. Então a riqueza não é sinônimo de imperfeição. Essa riqueza aí está falando riqueza. Sim. Você sabe quem é rico? Porque muitas vezes, por ignorância, fala, fulano é rico, É. então aquele nem vai para o céu. Né? Eu falo que Mas é mesmo. o rico não passa no miserável. Exato. Não existe isso. A pobreza e a aprovação, por outro lado, podem ser um catalisador de desenvolvimento moral. Pode ser. Despertando a compaixão e a solidariedade. Contudo, porém, todavia, não se pode dispensar a busca pelo autoconhecimento e da autoanálise. Ainda assim, temos que passar por esse processo. Após a morte, seremos julgados por nossos próprios atos e escolhas. Não pela riqueza ou pobreza. A reencarnação nos oferece a oportunidade de aprender com nossos erros e evoluir em direção à perfeição. Não tem outro lugar. Não tem outra forma de conquistar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E assim nós paramos por hoje, agradecemos, convidamos a estar conosco novamente semana que vem, para que a gente possa dar continuidade a esse estudo. Eu creio que nós vamos conseguir fazer esse estudo, o porquê da vida, em 3 estudos. Eu creio que devo fazer. Muito obrigado, uma boa noite.